Boa noite, amigos. Eu quero agradecer na pessoa do Denis, que foi que me convidou para estar com vocês. É a primeira vez que eu estou em Campina Grande. Prazer de estar aqui. Quero agradecer vocês terem vindo de tão longe, de tão perto, seja lá o que for, mas você saiu de casa, saiu do seu conforto, para viver esse banquete divino, porque se encontrar fisicamente é muito bom. Eu estou encontrando com companheiros aqui que eu só conhecia de vídeo. O Álvaro, o Altino, o Rafael, queridos, que eu fico assim babando quando lhes falo de Paulo de Tarso. E aí sou eu que vou fazer a palestra de abertura, é dureza. Então eu quero agradecer tudo isso, né? A gente não tem palavra para agradecer tantas bênçãos, porque quando a gente começa a compartilhar o que a gente sente sobre Jesus, a nossa alma descansa. As palavras de Jesus trazem uma esperança de uma magnitude, de uma dimensão que a gente não consegue explicar. Mas quando a gente começa a se conectar com essa sensação, a gente tem uma pequena noção do que foi para os cristãos primitivos, né? Aquela experiência de defender o Cristo até morrer. Então nós que estamos aqui, graças a eles, se não fosse Paulo de Tarso, nós não teríamos esse cristianismo desse tamanho que a gente tem, não teríamos espiritismo talvez. Nós temos que nos conectar com essa gratidão, porque é ela que nos fortalece. Hoje a gente não precisa mais viver aquele tipo de martírio, mas a gente vive experiências que são dolorosas para nós também. Cada tempo e cada época tem o seu martírio específico. Então o nosso é diferente, mas não quer dizer menor, não quer dizer com menos valor. Mas nós estamos aqui também, ainda, e sempre será assim, defendendo as ideias de amor que o Cristo trouxe para a gente. E é por amor que nós estamos aqui. E é por causa desse amor que é tão bom a gente se encontrar e se abraçar. Então, muito obrigada por esse acolhimento e vamos começar. A nossa conversa, que é sobre esse momento em que Paulo pergunta, que na verdade é Saulo, né, gente? Eu vou me enrolar aqui para falar salve Paulo. É Saulo que pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Mas esse momento, ele é um momento em que os filósofos e os teólogos estudaram muito, que é a questão do sentido. O que queres que eu faça? Está perguntando sobre o sentido da existência, mas também fala da nossa relação com a vida e com Deus. Então, para a gente poder falar sobre isso, na verdade eu preciso situar um pouco. Não dá para eu contar a história inteira do livro, mas eu preciso situar essa frase. Vocês sabem que Saulo de Tarso era um doutor na lei, e ele seguia à risca a lei de Moisés, e para ele era uma questão de vida ou morte. Essa fidelidade era algo de grande intensidade para ele, uma pessoa de princípios retos. Então, quando começou a surgir as ideias de Jesus, que eram ideias revolucionárias e são até hoje, esse doutor da lei começou a ficar muito incomodado, porque eram ideias que contrariavam os princípios. E ele começou a ficar incomodado não só por uma questão político-religiosa, mas porque começou a atingir a vida pessoal. Então, a história do livro é imensa. Eu vou partir de um determinado momento, que é quando começa a morte do Estevão. E é desse momento, quando morre Estevão, que nasce o que a gente conhece hoje por Paulo de Tarso. Não é à toa que o nome desse livro é Paulo e Estevão, porque se não fosse Estevão, não teríamos Paulo. Porque é a partir dessa morte que a vida desse homem se modifica. E temos então o apóstolo dos gentios, que trouxe tantas bênçãos para todos nós. Para que nascesse esse apóstolo, muitas coisas aconteceram. Mas, quando Estevão morre, uma coisa ele não sabia, porque foi ele que mandou matar Estevão. É que Estevão era irmão da noiva dele.
Ela também não sabia, porque ele estava com um nome diferente. O nome dele era Gesiel e passou a ser Estevão. Nesse dia, quando acontece o apedrejamento e quando acontece a morte, né, esse assassinato do Estevão, em que Abigail se aproxima e descobre que é seu irmão, Saulo então rompe a relação de noivado que eles tinham. Eles iriam se casar, porque para ele era impossível casar com a irmã de alguém ao qual ele tinha mandado matar e que era adepto das ideias de Jesus. Então, para ele, aquilo era algo incompatível, e Abigail então vive 2 lutos simultâneos: da morte de seu irmão e da morte, não é, do seu noivado. E claro, para ela, aquele noivo já não podia ser mais seu. Ela então adoece gravemente. Mas acontece uma coisa interessante. Quando Estevão morre, Gamaliel, que era alguém muito querido, que era um orientador de Saulo, pede a ele o corpo de Estevão para o grupo da Casa do Caminho, que Simão Pedro coordenava. E então, quando Gamaliel apresenta, né, para Saulo, que ele agora também era, de certa maneira, simpatizante das ideias do Cristo, Saulo fica extremamente surpreso, sofrido. Como pode? Não é? Alguém que era da minha tribo, alguém que era do meu grupo, alguém que foi meu orientador, alguém que eu confio tanto, agora está do lado de lá. Então foi muito difícil para ele essa notícia. E Gamaliel sabia que ia causar essa surpresa para Saulo e fala uma coisa muito bonita para ele. Eu queria ler aqui diretamente do livro para vocês. Ele diz assim: em nossa existência, Saulo, chega uma fase em que não nos é lícito intervir nos problemas coletivos. Ele está querendo dizer: eu não vou brigar por isso no meio do judaísmo. Mas ele diz um recado para a gente aqui: mas em qualquer idade podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos. Então ele dá ali um início para Saulo da necessidade desse olhar para si mesmo, que é para nós também. A qualquer momento, sempre é momento da gente poder olhar para si mesmo e começar um processo de aprimoramento. Ele então pede o corpo de Estevão, e aí Saulo cede, a contragosto, mas cede, e assim ele entrega para a Casa do Caminho. E Gamaliel diz assim: eu então agora vou para o deserto, porque eu preciso me encontrar com a verdade. Então tudo isso deixa Saulo muito confuso. A noiva, o irmão da noiva que ele manda matar, e aí agora o Gamaliel já está adepto das ideias do Cristo. Então tinha uma coisa que também deixava ele estranhamente confuso. Como é que pode o Estevão, que tinha se colocado em público, né, tão retamente diante dele, morreu tão serenamente, com tanta paz? Como é que pode isso? Mas ele fica um pouco alheio, mas aí acaba aquela história toda. Gamaliel segue, e então ele começa um processo de desconforto emocional. É isso que me interessa bastante. Ele começa a se sentir desassossegado. Algo que ele tinha tanta certeza que era perseguir os cristãos, agora ele já começa a ficar confuso. Não que ele não quisesse mais perseguir, mas ele agora começa a achar muito estranho que aqueles que são adeptos do cristianismo têm um comportamento que ele nunca viu, quanto à serenidade e à paz. E aí então, quando ele rompe com Abigail, ela então vai ficar junto de um casal, que é Ruth e Zacarias. Ele então vai embora e vai ver seus negócios. Passam-se 8 meses, Saulo retorna com o desejo de retomar o namoro, o noivado com Abigail. Acha que o tempo já foi suficiente, mas quando ele volta, a noiva já está muito doente, prestes a desencarnar, com uma doença pulmonar enorme, que a gente hoje já sabe que doença pulmonar provém da tristeza. E ela então se despede dele, ele a vê morrer. É muito triste esse momento, mas ela deixa muito claro que ela não tinha nenhuma mágoa no coração. Mesmo ele tendo matado o irmão dela, ela entendia os motivos pelos quais, e ainda diz para ele: meu irmão morreu amando-te, Saulo. Saulo não entende nada disso. Para ele isso é uma grande confusão. Para alguém com princípios tão lógicos, como é que podia isso?
Como é que alguém poderia amar nessas condições? E aí então, quando Abigail morre, agora é ele que está vivendo um luto muito intenso. Ele descobre que antes dela morrer, ela tinha muitas melhoras, e é Zacarias que conta isso para ele, quando um tal de Ananias vinha conversar com ela. Ananias também era um pregador do evangelho. Ele então resolve, foi esse homem que virou a cabeça da Abigail, mais um, não é? E ele então resolve perseguir Ananias para matar também, ou seja, mais um com ideias revolucionárias, porque ele não aguentava mais. Todos os lugares que ele ia, todas as coisas para as quais ele se dirigia, ele topava com esse tal carpinteiro. E aí então ele descobre que Ananias foi para Damasco. Então ele segue na direção de Damasco para perseguir Ananias e matar. Ele achava que desse jeito todas essas dores emocionais iriam passar. Só que esse trajeto que ele faz para Damasco é um trajeto que ele faz com muito sofrimento psíquico. Ele começa a descobrir que ele nunca sentiu uma paz semelhante à que Abigail e Estevão mostravam, nem aquela serenidade. Ele também descobre que ele jamais viu em seu grupo judaico as moças, os homens, os pregadores, enfim, nenhum deles mostravam aquelas qualidades morais que ele viu nos dois irmãos. Então ele começa a sentir um grande desconforto e perguntar-se: onde eu posso encontrar essa paz? O que mais? O que mais eu posso fazer? Eu sou um privilegiado. Ele começa a rememorar todas as vantagens que ele tem. Claro que a referência dele é uma referência material, é uma referência de títulos, é uma referência intelectual. E ele não consegue responder essa pergunta. Nesse reboliço, nesse mal-estar psíquico em que ele fica muito alheio, ele está com 2 companheiros nessa perseguição a Ananias, quando ele passa por esse deserto, e é então que ele tem uma vertigem. Diz Emmanuel, nesse livro, que era meio-dia, em que podemos atribuir, era o sol intenso. Mas acontece um fenômeno importantíssimo. Com essa vertigem, com esse mal-estar, com essa visão turva, ele cai do seu animal e fica completamente cego. Cego para fora e passa a ver por dentro. E é nesse momento então que ele vê um grande clarão e encontra-se com uma intensa luz e aparece então Jesus para ele. E ele escuta claramente perguntar para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, nesse momento, Jesus está perguntando: qual o sentido da sua ação? Você vai permanecer neste sentido? E ele fica muito confuso: quem és tu? E aí ele diz: eu sou Jesus. Então, é a primeira vez que ele se encontra diretamente, claramente com Jesus. Só que esse encontro ele é mais do que físico, ele é mais do que qualquer encontro, é um encontro espiritual. É encontro com uma virada de sentido da existência. Esse momento de vertigem, de ventos nublados, de visão turva, é um momento que em filosofia se chama de angústia, que é quando todos os nossos sentidos para a vida, todos os motivos pelos quais a gente segue, deixam de nos ligar à existência e nada resta. E essa vertigem que nos abre a possibilidade de mudarmos de rumo. E deste encontro, então, é que ele consegue, totalmente prostrado, totalmente aberto, vulnerável, né? É um fenômeno espiritual. Ele então pergunta a Jesus com a sinceridade do seu coração, com toda a verdade que ele sempre teve, com toda a retidão de caráter que lhe era peculiar. Ele pergunta então: o que queres que eu faça? Então essa pergunta é
o movimento pelo qual eu vinha vindo, o para onde eu estava indo, já não faz mais sentido algum eu ir. Para onde eu vou? Então, o que queres que eu faça é uma pergunta sobre o sentido de existir. O que eu vim fazer da minha existência? O que eu posso fazer da minha existência? Para onde ir? E é muito interessante que Jesus diz para ele: para de resistir contra aquilo que te faz crescer. Que é essa famosa frase: não recalcitres contra o aguilhão. Que é o que a gente mais faz. Resistimos àquilo que nos faz crescer. Dizemos não àquilo que precisaríamos dizer um enorme sim. E é nesse momento, então, que ele, em toda a sua vulnerabilidade, né? Como é metafórico importante isso. A gente cair das nossas ilusões. Como desiludir-se é importante. Como é importante a gente cair do camelo. Como é importante a gente abrir mão do nosso ego, né? Das nossas fantasias, das nossas idealizações. De perseguir senhores falsos, né? E aí, então, nesse momento, o que Jesus responde? Levanta, Saulo, e vai até a cidade. E lá vai ficar claro para você qual o sentido da sua existência, né? Lá você vai saber o que fazer. Então, Jesus está dizendo o sentido da nossa existência, o para onde devemos ir. Nós precisamos nos levantar das nossas ilusões, emergir, levantar dentre os mortos, como Saulo, mais tarde Paulo vai nos dizer. Nós precisamos nos levantar para, nesse encontro com a vida, no encontro com as experiências, clarear o para onde a gente deve ir. O para onde devemos ir nunca está aberto para nós antes de experimentarmos o existir. É preciso nos levantarmos de tantas coisas. E é pensando nesse levantar, nesse momento tão importante que Saulo agora vai fazer, em que ele acha então que é simplesmente mudar o canal. Então agora eu vou dirigir todas as forças que eu tinha, agora eu sou um pregador do Evangelho, agora eu sou um pregador de Jesus. Muitas ilusões ele ainda vai ter que vencer, porque quando ele vai para a cidade de Damasco, quando ele se encontra com justamente Ananias para recuperar-lhe a visão, que é para ajudá-lo a sair da cegueira espiritual. Eu me lembrei aqui do cego de Betsaida, né? Tão importante isso, né? Em que são feitas 2 movimentos para que aquele cego pudesse ver, né? 2 camadas de cura que Jesus vai fazer com ele. Como a gente não consegue ver de imediato, a gente ainda precisa, né, de etapas de crescimento e de enxergar e de percepção para a gente adquirir discernimento, profundidade das coisas. Então, isso que vai acontecer com ele lá na experiência com Ananias, que é ele que vai ajudá-lo a recuperar a visão, ele de impulso quer ir pregar na sinagoga e começar a dizer para todo mundo que agora as verdades de Jesus é que vão valer. E ele passa por um momento muito difícil, ele é abandonado pelos seus pares, e aí Ananias diz para ele: você não se preparou suficientemente. Para que a gente possa abraçar um sentido novo da existência, a gente precisa buscar, lutar, construir uma sustentação espiritual. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, na verdade. É isso. Então, o nosso sentido da vida, eu estou falando aqui espiritualmente, né? Eu não estou falando aqui a nível prático, vou falar dele também. Ele está claro para a gente no Livro dos Espíritos, na questão 132. Qual é o objetivo da gente reencarnar? Muitas pessoas se perguntam: mas a gente não podia evoluir no mundo espiritual? Sim, seria muito mais lento, mas acontece que as experiências que a gente tem na vida corpórea, elas são inigualáveis. Nós precisamos das vicissitudes da vida terrena, porque o corpo físico, a vida física, nos ensina os limites, e nós precisamos de sobriedade para a gente conquistar crescimento espiritual. Então, eu diria, de uma maneira bem simples,
o objetivo da gente encarnar é que simultaneamente a gente possa conquistar aprimoramento próprio, né? Evolução espiritual aqui, eu enquanto espírito que sou, mas ao mesmo tempo, junto e misturado, eu tenho corresponsabilidade de auxílio no amadurecimento e no crescimento espiritual das pessoas com as quais eu nasci. Então, todos nós reencarnamos nas nossas famílias numa época, num determinado momento histórico, num determinado país, cidade, nada disso é casual. Nós temos compromisso e responsabilidade com as pessoas do nosso tempo, tanto quanto elas em relação a nós também. Então, nós estamos o tempo todo num grande processo e crescimento, que precisamos de convivência para isso. Então, eu trouxe aqui um gráfico. Vocês me perdoem que eu fiz uma coisa muito matemática. Foi a coisa mais próxima que eu pude para poder explicar o que eu sinto em relação a isso. Eu tenho uma impressão que é assim. Nós estamos aqui numa vida finita, uma vida corpórea finita, mas nós somos espíritos imortais. E essa junção para nós é muito difícil. Porque nós nos sabemos imortais, nós nos sentimos imortais, mas nós temos um tempo físico para lidar. Então, ao mesmo tempo, essas duas dimensões estão trabalhando psiquicamente aqui, nas nossas ações, nas nossas convivências. Então, nós somos seres temporais, geneticamente temporais, espiritualmente temporais. Então, ao mesmo tempo que o nosso coração se abre no novo movimento que a gente vai fazer na nossa vida, ao mesmo tempo que nós estamos tão empolgados e tão felizes fazendo algo, a gente sente o tempo da vida se esvair. Aqui está falhando, sabe? Então, esse tempo que se esvai nos dá aflição. Porque, mesmo a gente sabendo que nós vamos viver para sempre, porque espírito não morre, mas essa experiência agora ela termina. Então eu estou o tempo todo mexendo com duas dimensões aqui, física e espiritual. Então nós somos acompanhados de um sentimento de angústia. E ao mesmo tempo, essa angústia que nos acompanha, ela nos auxilia muitíssimo. Porque é ela, e justamente porque nós somos finitos, que vai nos ajudar a nos perguntar se essa direção que nós estamos dando à nossa vida é a que de verdade nós queremos seguir. E foi assim que Saulo se encontrava na estrada de Damasco, em profunda angústia. É aquele momento em que essa direção que eu tenho tomado na minha existência é a que eu quero manter, ou agora é hora de modificar? Então eu fiz um gráfico para poder mostrar exatamente essa sensação que me dá. Nós levamos aproximadamente uns 40 anos para a gente descobrir o que a gente veio fazer aqui. Não é incrível? A gente leva uns 40 anos para a gente fazer uma coisa chamada afinação do nosso propósito de vida. Aproximadamente. Não estou dizendo que com 40 todo mundo sabe não, tá? Pode ser com 42 você descobriu, ou com 38, não tem problema. Mas nós levamos uns 40 anos, por quê? Levamos uns 40 anos dando conta do que o mundo espera de mim. Dando conta das experiências que a vida corpórea nos solicita. E até a gente dar conta disso e poder se lembrar o que é que eu vim fazer aqui nessa existência, nessa encarnação específica, eu tenho um tempo de preparação. Na verdade, não era distração, era preparação. Eu só não tinha clareza do para onde. Mas em torno dos 40 você vai entendendo. Então é isso. Porque em torno dos 40 e poucos anos, você já entendeu suas habilidades, seus dons, você já entendeu o que você mais gosta, você já entendeu a quem que você precisa servir. Porque perguntar a Jesus o que queres que eu faça não é uma pergunta tão simples. Porque pede de nós renúncia. Pede de nós suportar a vulnerabilidade. Porque saber o que fazer diante dos valores do mundo é fácil.
Mas saber o que fazer diante dos valores espirituais é uma questão ética moral. Isso precisa de amadurecimento, precisa de consciência e um grande grau de liberdade. Voltando lá para o nosso gráfico. Então tem a lei do progresso que está o tempo todo chamando a gente para o crescimento. Significa que para trás a gente não volta, mas também a gente não pode se demorar muito. Temos o direito de parar, de resistir se quiser, recalcitrarmos se quiser. Mas nós vamos ter consequências deste tempo de parada. A consequência que vai acontecendo com a gente de sensação de desperdício de tempo. Porque a procrastinação, ela tem uma finalidade de defesa muito grande, mas chega uma hora que nem ela a gente aguenta mais. E que bom! E por que chega uma hora que a gente não aguenta nem mais isso? Porque a lei do progresso está o tempo todo requerendo o nosso crescimento. Então nós que somos seres temporais, chamados pela lei do progresso e com desejo incessante do melhor no coração, algo nos diz que eu preciso fazer uma mudança de caminho. Então, eu coloquei ali uma setinha descendo assim. Mesmo esse propósito de vida que você conseguiu afinar, mesmo esse, a gente não consegue sustentar ele muito tempo. De quando em quando uma angústia vem e nos pergunta: é esse mesmo o seu caminho? É por aí que você quer ir? Você está precisando fazer uns ajustes. Então, de tempos em tempos, nós temos um chamado do Cristo. De tempos em tempos, a gente tem uma convocação interior, uma voz da consciência que nos chama. Mas é isso mesmo que eu vim fazer aqui? Mas é essa pessoa que eu estou sendo, que eu quero continuar sendo? Esse eu que eu estou sendo me representa? Está entrando em sintonia com quem eu me sinto por dentro? Porque tem uma época na vida da gente que a gente acha uma fraude. Porque a gente tem uma sensação de quem a gente é por dentro, não é quem a gente é por fora. Não é fraude, é transformação. Porque essa afinação dessa essência que nós somos, com as nossas ações, com os nossos comportamentos, com o que a gente diz, fala, faz, é uma construção, ela não é imediata para nós. Então nós estamos num processo de conseguir juntar, de conseguir integrar esse eu. Mas essa afinação não é tão simples para nós e leva tempo. Se durante uns 40 anos a gente está dando conta das questões da vida material, e lá por volta dessa idade que a gente tem clareza, aqui está um para que é importante ao qual eu devo seguir, de quando em quando você vai se descolar desse para quê, porque você é arrastado pelas más paixões. Você, nós, né? Nós somos arrastados pelas más paixões, somos seduzidos pelas paixões. Se não fossem paixões, a gente não sentia tanta atração. E não pensem em vocês que Saulo também não se sentia arrastado. Mas ele tinha uma certeza interna tão grande que mesmo diante desses arrastamentos, ele tinha clareza desses pontos nevrálgicos, né? E é isso que é importante a gente entender. A evolução moral, no nível que a gente se encontra, não é não ser arrastado. É ser arrastado e conseguir resistir. O tempo que a gente conseguir, quanto mais curto desse arrastamento, isso vai revelando o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento moral. Mais à frente, nos mundos mais avançados, conforme formos mais crescidos, o que hoje são paixões, o que hoje são arrastamentos para nós, já não mais serão uma questão. Serão para nós brincadeira de criança, em que a gente facilmente nem identifica como algo ao qual a gente se deixaria levar. Então, pensando, toda expansão, todo o nosso crescimento, das coisas mais simples que a gente fizer na vida, deve se dirigir a uma expansão espiritual. É para isso que nós estamos encarnados. Então, de quando em quando, precisamos nos perguntar: isso para o qual qualquer objetivo simples, você resolveu abrir uma loja disso ou daquilo, isso que eu vou fazer nessa loja, isso que eu vou fazer aqui nesse meu trabalho, atende à minha expansão espiritual? Se Jesus me perguntasse agora, né? Se eu estivesse junto de Jesus agora, a minha resposta teria a ver com o meu crescimento?
Então, para que esse crescimento possa se manter, que eu me lembro desse momento interessante, quando Saulo vai na sinagoga pregar, e quando ele volta, muito combalido, vitimado, e Ananias não deixa ele se vitimar tanto assim, e pergunta para ele, mas você não se preparou para esse momento novo? E ele ainda diz mais uma coisa importante para ele. Como é que você pode falar dessas verdades se você ainda não as viveu? Nossa, aí era para a gente, ficar bastante triste. As verdades às quais a gente prega, para que elas tenham consistência, a gente precisa ter experiência nelas. Quando a gente experiencia o que a gente está falando, a gente tem condição de poder mover os outros na mesma direção. Não por discurso, mas pela densidade, pela verdade com aquilo que eu estou dizendo. Então, é preciso a gente trabalhar a nossa sustentação espiritual. Todas as vezes que a gente se dirigir para projetos novos na nossa vida, abrir uma casa espírita, comecei um trabalho novo de passos na casa, comecei isso, comecei aquilo, mesmo que seja uma dieta, qualquer coisa ao qual você se dirija, cuja finalidade seja o seu crescimento espiritual, é necessário que você se dedique um grande tempo à sustentação. Sustentação não são coisas de ordem prática. Sustentação espiritual é algo que se dá na profundeza da terra. Uma árvore, quando a gente planta aquele brotinho, aquela mudinha, até aparecer um brotinho em cima da terra, tem um grande tempo que a semente trabalha na escuridão e que a gente não vê. Então, o trabalho de sustentação espiritual não é visível para as pessoas, mas você sabe do que está acontecendo. É você quem precisa fazer esse movimento de sustentação espiritual. Geralmente, as pessoas que se dedicam ao crescimento, mas não se dedicam à sustentação, não aguentam as tempestades da vida. E aí, quando a árvore cai, pensa. A primeira coisa que pensa é: eu não deveria ter crescido, eu não deveria ter me lançado. E não é isso. Na verdade, você deveria ter se lançado sim, porque crescimento é a nossa sina. Crescimento é nosso destino. A questão é, você não pôde ainda olhar para a sustentação do crescimento ao qual você se colocou. Então não devemos duvidar do crescimento, mas nos questionar acerca da sustentação que estamos fazendo para os crescimentos aos quais a gente se coloca para fazer. Digo isso também para os pais. Para os pais que estão envolvidos com os crescimentos de seus filhos, trabalhem a sustentação espiritual dos mesmos. É por isso que a gente precisa de evangelização. Para que seus filhos tenham recursos na vida adulta, diante das tempestades às quais nós, enquanto pais e mães, não estaremos aqui para protegê-los. Então, assim como a gente fica tão preocupado em deixar dinheiro, herança e tal, isso é muito mais fundamental. Junto da sustentação também tem a nutrição. Eu vou dar exemplo de sustentação para vocês não ficarem assim, tão soltos, Então, nós precisamos cuidar da sustentação e a nutrição não, ela já é mais visível, Quando a gente nutre com água, sol, isso já é mais visível, São as atitudes práticas para os crescimentos que a gente se colocar. Então, quando você estiver envolvido com os movimentos de crescimento da sua vida, observe o seu movimento de crescimento. Que projetos novos você tem feito na sua vida? Olhando esses projetos novos da sua vida, que sustentação você já está podendo começar a fazer? Você vai precisar agora fazer uma grande separação do joio e do trigo. Vai precisar dizer sim, vai precisar dizer não, até para coisas que você gosta muito, você vai precisar dizer não. E vai precisar dizer sim para coisas que você não imaginava, não é? Seremos levados a lugares onde a gente não imaginaria ir, quando a gente se dedica ao crescimento espiritual. Entrar numa casa espírita não é tão simples. Quando eu me refiro à decisão de se tornar um espírita. Quando naquele trecho do Evangelho, Kardec está explicando o que é ser um bom espírita, depois que fala dos caracteres do homem de bem, vem assim:
os bons espíritos, ele diz assim: mais do que o evangelho compreendido, é o evangelho bem sentido. Então significa que ser espírita não é você decorar as questões do livro dos espíritos, nem saber de cor o livro Paulo Estevam ou qualquer coisa parecida. Qual é a transformação que se dá no seu coração no contato com essas verdades novas para você. Então, propósito de vida, o sentido da sua vida, não é exatamente a coisa que você faz, é quem você se torna quando você faz. Então, o sentido da sua vida não serve você me responder ser mãe ou ser pai. É quem você se torna na maternidade, quem você se torna na paternidade. É quem a gente se torna. Porque a gente desencarna, tudo isso se desfaz. E o que fica é quem você se tornou através dessas imensas experiências que a gente tem durante a vida. Então, existe um propósito de vida para essa encarnação? Sim. E esse propósito de vida atende ao grande propósito da sua evolução espiritual. Qual o que você vai se dedicar nessa existência? E esse ao qual você se dedica, ele espelha, ele mostra, ele evidencia quem você se sente sendo por dentro. Ele te representa. Então, quando a gente se encarrega da sustentação, da nutrição, esses movimentos de crescimento, eles atendem à expansão espiritual. Então, sustentação espiritual requer postura adulta. Uma vez eu conversava com um companheiro lá da nossa casa espírita, ele disse: eu não vou ler mais Emmanuel, eu não aguento mais. É mesmo, rapaz? Como é que você vai ficar na casa espírita sem ler Emmanuel? Como assim? Não, eu não aguento, eu não sou adulto. Eu sou muito criancinha, é demais para mim. E eu fiquei pensando nisso, levei com graça, mas eu fui para casa pensando, é verdade. Para a gente ser espírita, precisa tomar uma decisão da gente se apropriar da vida adulta sem. Não podemos ir crianças para abraçar o espiritismo. Ou pelo menos precisamos tomar a decisão de sair das nossas posturas infantis e abraçarmos a vida adulta. O que seria então uma postura adulta? Que é a sustentação, a tal sustentação que Ananias diz para Saulo: você precisa de sustentação espiritual para esse crescimento que agora você está se dedicando devido à sua mudança de sentido. Então, você precisa discernir ao que você está dizendo sim, o que você está dizendo não, para aquilo que você escolheu crescer possa acontecer. Não é? Se você continuar dizendo sim ao que você sempre disse e dizendo não ao que você sempre disse, você vai continuar no lugar onde você está. Então, para você poder fazer um novo movimento, você precisa diferenciar. E adotar práticas espirituais com intenção. Então, a partir de agora, você precisa adotar uma prática espiritual sim. Quando a gente fala do Evangelho no Lar semanal, é porque é o mínimo, gente. Mas não quer dizer que isso é uma regra. Nós precisamos de preces todos os dias. E no mesmo dia, muitas vezes. Porque a nossa fragilidade é imensa. Somos extremamente vulneráveis. Então, para a gente não se perder do nosso destino, de para onde a gente está indo, nós precisamos nos lembrar. E para a gente se lembrar, a espiritualidade está toda aí. Mas ela não pode lembrar do nosso lugar. Então, desse jeito, você pode fazer preces. Eu coloquei ali, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 5, que ele diz claramente para a gente 4 coisas que a gente pode pedir de uma prece. 2 delas eu separei: clareza e força. As outras 2 é assistência dos bons espíritos e auxílio espiritual. Então, clareza e força, peça com intenção. Clareza sobre o que você está precisando e força para o quê? E fazer acordos novos. Para a gente poder mudar de direção na vida da gente, precisamos fazer acordos novos. Porque a maneira como a gente se relacionava com as pessoas da nossa convivência num sentido anterior é de um jeito. Se nós mudamos a direção da nossa vida, a maneira de conviver com elas vai precisar ser diferente. Então eu vou precisar estabelecer novos acordos nos meus relacionamentos. E é isso tão bonito que Saulo vai mostrar para a gente.
Ele vai passar no deserto 3 anos, numa reflexão muito profunda e numa convivência linda com o casal Prisca e Áquila. Nessa convivência com o casal, em que ele leva 1 ano para contar de verdade quem ele era, não é fácil contar quem ele tinha sido. Saulo era um nome comum. Ele era Saulo, então está tudo certo. Saulo de Tarso, quantos Saulos existem na cidade de Tarso? Muitos. Eles não suspeitavam, em hipótese alguma, que ele era ele. E leva 1 ano para ele ter coragem de contar. E quando ele conta é muito lindo. É muito lindo, porque ele fala com a verdade do coração. Ele chora profundamente, porque ele não tem mais como voltar atrás e desfazer os erros. Então Saulo ensina uma coisa tão maravilhosa para a gente, que a gente só pode prosseguir quando a gente consegue abraçar as nossas sombras. Que a gente só consegue crescer quando a gente diz sim às nossas pequenezas, quando a gente não corta pedaços, quando a gente para de contar mentiras ao nosso respeito, quando a gente não disfarça mais para nós mesmos, não é para os outros, quem de verdade nós somos. Porque nós não somos só feitos de sombra. Mas não há espaço para a luz quando a sombra está no meio, pelo menos para mim. Então, para que ele pudesse aprofundar aquele relacionamento tão maravilhoso que ele tinha com os dois, ele sentiu uma vontade imensa de poder confessar-se. É interessante essa coisa da confissão, porque isso acontece também com Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, antes de se tornar o Santo Agostinho que a gente conhece, ele escreveu o livro chamado Confissões. Ele não foi obrigado a escrever, ele sentiu necessidade de escrever. Porque quando a gente pode se afastar de si mesmo e poder se ver com clareza, é preciso muita coragem. Mas só quando a gente pode fazer isso por si, nasce dentro do nosso coração uma grande compaixão, porque ver-se não é julgar-se. Quando a gente olha com coragem, porque sabe, é uma coisa engraçada não, curiosa. Quando a gente começa a se ver, a gente escorrega para o julgamento, aí você para de ver. Por isso que julgar não adianta. Se a gente abre mão do julgamento e continua olhando, muitas coisas começam a aparecer que você não tinha visto antes, porque o julgamento é uma defesa mental que a gente vai fazendo, né? Então a gente começa a enxergar os nossos deslizes, logo a gente começa a se julgar. Esse julgamento não adianta para nenhum de nós. Saulo fez um caminho bem bonito e diferente disso, cristalino a maneira como ele vai fazer esse processo de confissão. Santo Agostinho, depois que escreve esse livro Confissões, é que ele se sente apto para abraçar a tarefa, para abraçar o novo sentido que ele decidiu, né? Ele se torna bispo de Hipona. Bom, e aí, gente, acordos novos. Isso é bastante difícil para a gente, mas só assim a gente tem sustentação espiritual para dar conta do novo propósito de vida que a gente fizer para a vida da gente. Então eu queria só retomar um pouquinho. Quando a gente começar a sentir essa sensação de que está tudo bem do lado de fora, mas eu não estou mais tão naquilo, é sinal que você está despregando do seu sentido da vida. Está tudo dando certo, inclusive a gente fala isso, mas está tudo tão bem, eu lutei tanto para ter tudo isso. Aliás, essa pergunta Saulo também se fez. Eu sou um homem privilegiado, como é que eu não sinto essa serenidade? Como é que eu não sinto essa paz? Como é que eu posso conquistar isso? O que aconteceu? Ele rememora a infância, ele rememora a adolescência, ele não consegue encontrar esse tipo de tão bem-estar. E aí então, nesse momento, em que ele está começando a rememorar e sente desconforto, ajuda a gente a entender. Esse desconforto é necessário e benéfico para o seu crescimento. É sinal que a sua alma está começando a ouvir o chamado do Cristo. Significa que seu modo antigo de viver já não está mais cabendo para o crescimento ao qual você já conquistou até então. E é assim que a gente precisa começar a buscar uma sustentação espiritual para poder fazer com que o nosso crescimento dê frutos.
Emmanuel tem um texto muito bonito chamado Frutos, no livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele vai retomar a frase de Jesus, que é pelos frutos que a gente vai ser reconhecido, né? No trecho Falsos Profetas, né? Como é que a gente vai reconhecer se é um falso profeta ou não? Pelos frutos. Então a nossa árvore, a árvore que nós somos, nós seremos reconhecidos pelos frutos que a gente oferecer. E aí eu volto para a questão 132. Sim, nós estamos aqui para o nosso crescimento espiritual, mas somos também colaboradores do crescimento dos nossos irmãos. Que frutos eu ofereço para a minha família? Que frutos eu ofereço para os meus companheiros da casa espírita lá no meu trabalho? São frutos doces, amargos, ácidos, espinhosos? Alimenta, nutre, cuida. E eu preciso cuidar da minha árvore. Eu preciso fazer um trabalho verdadeiro e sincero de sustentação espiritual e de nutrição para que a minha árvore possa dar frutos doces, né? Vale uma coisa interessante sobre a árvore. A árvore não come do fruto que ela dá. Então, nutrição, que é alguma coisa de ordem prática. Eu queria que alguém me falasse aqui do meu tempo. 5, 10 minutos, 15. É preciso você saber o que nutre você, para que o seu sentido da vida possa se cumprir. O que te traz saciedade? E agora, nada, né? O que te traz saciedade? O que traz saciedade para a gente nos retira da ansiedade. Eu não estou falando aqui de excessos, né? É sempre precioso a gente cuidar dos nossos excessos, né? Então eu dei alguns exemplos, mas eu botei em primeiro lugar o trabalho do bem. Não é à toa que Kardec vai dizer que fora da caridade não há salvação, porque o trabalho do bem nutre as nossas almas. Quando a gente começa a fazer o trabalho do bem, a gente começa um trabalho importante, uma vacina importante para as nossas adversidades interiores. É através do trabalho do bem que a gente consegue uma coisa mágica. Eu acho mágico isso. Quando a gente abre a porta para ajudar alguém, é a mesma porta que a espiritualidade usa para nos auxiliar. Então, o trabalho do bem é uma via de mão dupla maravilhosa. Então, não é exatamente para este que você ajudou que vai vir para você. Vem de uma multidão para você. O caminho que você abre na direção dos outros, esse outro anônimo, esse outro qualquer, nossa, gente, abre para você milhões de caminhos de recuperação interior. Vocês devem ter inúmeros exemplos disso. Como a gente melhora fazendo o trabalho do bem. Como melhora o nosso humor, como melhora a nossa maneira de ser. É maravilhoso, né? Estudar traz nutrição. Fazer alguma coisa que te traga conexão consigo mesmo. Estar entre os seus amigos, contato com a natureza, atividades manuais, exercícios físicos. Procure nutrir-se. Árvore sem nutrição, a árvore fica ressecada, ela dá fruto pequenininho. Ela tira tudo que pode do solo, mas ela não tem condição de fazer melhor. Então as pessoas que adoram ser doadoras, que adoram dar, que beleza, mas que não cuidam da sua nutrição, começam a se tornar secas e amargas na hora de dar. Então, para a nossa doação ser leve, nós precisamos ter espaços e momentos de nutrição, de cuidado. Então, voltando aqui para a nossa história de Saulo, né? Depois desse acontecimento mal sucedido lá na sinagoga, e aí ele recebe esse conselho, vai para o deserto um pouquinho. Ele era tecelão, já tinha isso como a sua profissão, além de ser um doutor da lei, ele tinha isso como primeira profissão, aprendida na família, que isso fazia parte da sua raça, da sua cultura. Ele então vai para o deserto para se tornar um tecelão, fazer tapetes, e junto com esse tapete que ele tecia, ele pregava o evangelho também. Então ele fazia o trabalho do bem. Então a finalidade da vida dele não era ser tecelão, mas quem ele se tornava através do tecer, né? Quem ele se torna através da pregação do evangelho? Quem a gente se torna fazendo palestra? Quem a gente se torna fazendo o trabalho de campanha do quilo? Quem a gente se torna cuidando dos filhos, cuidando de uma comunidade, ou seja lá o trabalho que você se colocar para fazer? Quem você se torna?
É essa prestação de contas com a nossa consciência que a gente tem que ter clareza. É isso que a gente está chamando aqui de propósito e de sentido. Então, junto disso, eu trouxe uma frase daquele texto que eu falei do Emmanuel em Verdade e Vida, chamado Frutos, em que ele diz: é indispensável conhecer os frutos da nossa vida. Então a gente de tempos em tempos tem que se perguntar: ei, vocês que estão se alimentando dos frutos que eu ofereço, como vocês sentem? Pergunta para os seus filhos como se sentem com você, com o seu par amoroso, com seus colegas de trabalho. Você precisa desses feedbacks. Você deve estar achando que tudo que você faz é incrível, e não é tanto assim que as pessoas sentem. É muito importante que você tenha clareza se os seus frutos beneficiam ou não os seus irmãos. Então, quando você estiver diante de um projeto novo na sua vida, primeiro você tem que se perguntar: esse projeto atende ao sentido da existência? Esse projeto contribui para o meu crescimento espiritual? Pergunta 1. Pergunta 2. Esse projeto beneficia os meus irmãos? Porque se for um projeto que só beneficia você, já está começando torto. Em breve, você vai começar a se sentir muito desconfortável, porque você começa a se sentir em débito com a vida. Então, é indispensável conhecer os frutos para saber se beneficia os nossos irmãos. Será que eu poderia oferecer frutos mais doces? Será que eu estou achando que são doces, na verdade não são? Então, essas perguntas precisam fazer parte do seu cotidiano. E a gente começa a perceber, então, que o nosso propósito de vida não precisa ser heróico. Porque quando o propósito de vida da gente é heróico, ele está servindo a um lugar muito complicado das nossas almas, que é um lugar da nossa imagem, que é o lugar do apego, é um lugar complexo, que a gente precisa aprender a abandonar, né? Eu gosto de dar sempre esse exemplo, que a gente, quando está muito carente, a gente adora o termo só você, né? Então te diz assim: só você faz esse bolo maravilhoso, só você pode resolver esse meu problema, só você arruma a casa dessa forma. Inicialmente parece tão elogioso isso, parece tão gostoso escutar isso, mas isso é extremamente aprisionante. Quando a gente acolhe o só você, assim, se sentindo muito maravilhoso, a gente também se aprisiona nesse lugar. Então só você não é bom pra gente. Só você pode dar um fruto desse jeito. Não, menos. Só eu não. Todos nós aqui podemos, né? Porque quando a gente engole esse lugar do só você, a gente se afasta do nosso propósito e começamos a querer atender às expectativas das pessoas. Aí você já perdeu o rumo. Então, se eu começo a entender que eu não posso, não devo, não é bom para mim nem para os outros, que eu esteja aqui para atender a expectativa do outro, porque isso me causa dependência afetiva, porque isso acentua o lado acriançado do meu coração, eu começo a entender: não, peraí, eu não estou aqui para atender as expectativas, porque senão eu não sou capaz de morrer ou viver pela minha verdade. Porque se eu estiver aqui para suprir as expectativas das pessoas, eu não vou conseguir dizer não, vou ter que dizer sim o tempo todo, para poder agradar, para poder suprir. Então a gente vai começar a fazer um grande processo de reflexão, de amadurecimento e de crescimento sobre para onde eu quero ir, para onde a minha vida vai. Essa direção que minha vida está tomando é de verdade a que mora no meu coração? E aí, para finalizar essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Precisa ser quase que uma pergunta diária. Pode ser a pergunta que você vai se fazer quando seu filho estiver vivendo uma crise, seja uma crise emocional, financeira ou qualquer coisa parecida, ou uma crise de relacionamento. Você pode se ajoelhar como Saul e perguntar, diante dessa situação: então, Senhor, qual o melhor caminho? Porque quando a gente consegue fazer essa pergunta, não do lugar de pedinte, não do lugar de uma criança que quer uma resposta pronta, mas de um lugar adulto, mas de um lugar de querer clareza,
nesse lugar em que a nossa alma é vulnerável e precisa da vulnerabilidade, porque é o mesmo lugar, né? No lugar dessa vulnerabilidade, as mãos de Jesus irão a lugares onde as nossas mãos não vão. Então, quando a gente se abre, Senhor, diante dessa situação, qual o melhor caminho? O que queres que eu faça aqui, Senhor? Ou seja, segundo as verdades amorosas que você nos ensina, qual o melhor movimento? Qual a melhor palavra? Qual a melhor ação? Que às vezes pode até ser silenciar, esperar. E eu vou repetir as palavras de Abigail. Quando Saulo se sentia perdido, ela dizia para ele: ama, trabalha, perdoa. Não é? Espera. Então há momentos em que é um desses quatro, ou os quatro juntos, ou três dos quatro, que a gente vai precisar fazer. Há circunstâncias que a gente precisa esperar. Esperar a coisa clarear um pouco. Às vezes a gente tem que deixar o joio crescer mais um pouco para a gente conseguir separar ele do trigo, porque às vezes é tão parecido para nós. Então nós precisamos amar, trabalhar, esperar e perdoar tantas vezes quantas forem necessárias, nesses momentos em que a gente não souber o que fazer. Então, Senhor, o que queres que eu faça? Que seja pergunta diária e eterna para todos nós. Muito obrigada.